seja, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Aleluia. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Oh, glória. Então, o reino dos céus, ele tem que substituir todos esses reinos. Aleluia. Primeiro tem que começar na minha e na sua vida. Aleluia. Nós temos que agir como cidadão dos céus. Eu não tenho que agir como um cristão. Eu não tenho que agir como um crente. Eu não tenho que agir como um evangélico. Eu não tenho que agir como um gospel. Eu não tenho que agir dessa. Eu tenho que agir como um cidadão dos céus. Aleluia. É como um cidadão dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. O embaixador de Cristo. O embaixador do reino. Aleluia. Então, por que o embaixador do reino ele tem essa autoridade? Então, deixa eu trazer aqui para você compreender. O que é um reino? Então, vamos lá. Eu estou falando do reino, muitas vezes você... Capítulo 5, versículo 2 diz assim, ó. Olha só. E tu, Belém Efrata? Está falando de onde Jesus nasceu. Do nascimento de Jesus. E tu, Belém Efrata? Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti sairá o que há de reinar em Israel. Aleluia. E cujas origens são desde a eternidade, ou desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Belém de Judá, que é uma profecia que Miqueias está recitando, que é a Belém, ou seja, a Belém Efrata, pequena demais. Foi a mesma, se não me engano, que a mesma frase que Filipe disse. Será se vai sair alguma coisa boa dali? Será se vai sair alguma coisa boa dali? Então, é esse mesmo entendimento que foi recitado em Jesus. Olha só, ele está dizendo que dali, daquela cidade, iria sair um que ia reinar em Israel. Aleluia. Ele ia reinar em Israel. Aleluia. E esse reino não é da agora. Esse reino, ele não é da agora. Observe bem. Deixa eu só retornar aqui. Esse reino, ele não é da agora, porque nós estamos aqui também ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Estamos aqui pelo YouTube. Olha só. E esse reino, o reino não é da agora. Esse reino é desde a eternidade. E qual é a origem da sua mensagem? A origem da nossa mensagem, a origem do Evangelho, a origem das boas novas é o reino dos céus. É o reino desde a eternidade. É desde a eternidade. Aleluia. E esse reino, ele é desde os tempos antigos. Então nós temos que entender a Bíblia. Não é só apenas um versículo. Nós temos que entender as Escrituras por inteira. Por que eu falo isso? Eu estou finalizando a minha leitura do Velho Testamento. Estudando versículo por versículo. Versículo por versículo, para que eu possa chegar nesse entendimento. Aleluia. Versículo por versículo. Porque isso é importante. Quando Jesus está falando a respeito dessa palavra, por que é desde a eternidade? Então vamos voltar um pouco nas Escrituras, vamos ver o que Daniel fala a respeito dessa passagem, a respeito do Evangelho. Olha só, vamos para Daniel, capítulo 2, versículo 44. Daniel, capítulo 2, volte um pouquinho na sua Bíblia, depois de Miqueias, volte um pouquinho, e nós vamos chegar em Daniel. Daniel, capítulo 2, verso 44. Vamos ler. Olha só o que diz as Escrituras Sagradas. Versículo 44 de Daniel, capítulo 2, diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus
do céu, olha só, aleluia, o Deus do céu suscitará um rei, oh glória, bendito seja o nome do Senhor, que será jamais destruído, oh aleluia, esse reino, ele jamais será destruído, oh aleluia, bendito seja o nome do Senhor, esse reino jamais será destruído, é o que está escrito aqui no capítulo 4, capítulo 2, verso 44. Este reino não passará outro povo, não passará a outro povo, aleluia. Esse reino, ele é para mim e ele é para você, bendito seja o nome do Senhor. Nós temos que fazer parte desse reino, aleluia. Quem que faz parte desse reino? É os cidadãos dos céus, não são os soldados. Observe bem, não é os soldados de Cristo, é os cidadãos do céu. Esse reino não é para servo, é para filhos. Porque o próprio Jesus diz assim, ó, eu não vos chamo mais de servo, mas eu te chamo de amigo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E todos aqueles que receberem a Jesus, ele deu o poder de ser filhos de Deus. Ou seja, cidadão dos céus, embaixadores do reino. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Oh, glória. Então vamos lá. Continuando a leitura do versículo 44 de Daniel, capítulo 2. Diz assim: e esmiçoará, ou seja, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Aleluia. Mas ele mesmo subsistirá ou subsistirá para sempre. Oh, glória. Então, o reino dos céus, ele tem que substituir todos esses reinos. Aleluia. Primeiro tem que começar na minha e na sua vida. Aleluia. Nós temos que agir como cidadão dos céus. Eu não tenho que agir como um cristão. Eu não tenho que agir como um crente. Eu não tenho que agir como um evangélico. Eu não tenho que agir como um gospel. Eu não tenho que agir dessa. Eu tenho que agir como um cidadão dos céus. Aleluia. É como um cidadão dos céus. Bendito seja o nome do Senhor. O embaixador de Cristo. O embaixador do reino. Aleluia. Então, por que que o embaixador do reino ele tem essa autoridade? Então, deixa eu trazer aqui para você compreender. O que que é um reino? Então, vamos lá. Eu estou falando do reino, muitas vezes você ainda não compreendeu. Deixa eu explicar para você o que que é um reino. Por exemplo, se a nossa embaixada aqui hoje, a embaixada do Brasil, hoje eu estou no Brasil. E no Brasil, se eu for, por exemplo, lá para os Estados Unidos, nos Estados Unidos, tem uma embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos. Isso é só um exemplo. Se no caso vier acontecer alguma coisa comigo, eu estando lá no Brasil, nos Estados Unidos, sendo brasileiro, e se eu conseguir ultrapassar a fronteira ali e eu passar, ou se eu chegar, por exemplo, pular o muro lá do outro lado para a embaixada do Brasil, os Estados Unidos não tem poder sobre mim. Olha só por quê? Porque lá nos Estados Unidos tem uma embaixada representando o Brasil. Então quem tem que me julgar não é os Estados Unidos, mas é o meu país. Aleluia, o Brasil. É o Brasil que tem esse direito sobre mim e não os Estados Unidos, porque eu estou na embaixada do meu país. Aleluia. Eu estou na embaixada do meu país, e na embaixada do meu país eu tenho a proteção do meu país, eu tenho as regras do meu país. Quem vai me julgar, me absolver, vai me proteger é o meu país. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que eu esteja dentro de outro território que seja os Estados Unidos, esse exemplo.
Mas se eu tiver uma embaixada lá nos Estados Unidos, quem é responsável por mim é a embaixada do Brasil. São as leis do Brasil que vai ser efetuada sobre a minha vida. Bendito seja o nome do Senhor. Então, se você é um cidadão dos céus, você faz parte da embaixada. Aonde você, aleluia, bendito seja o Senhor. Isso é muito forte. Aonde você estiver, para onde você for, aonde você se mover como cidadão dos céus, você está levando, aleluia, a embaixada do reino. Você pode estar no seu trabalho, você pode estar dentro de uma congregação, você pode estar dirigindo o seu ônibus, você pode estar onde você estiver, você está representando, aleluia, o reino dos céus. Aleluia. Então, quem vai te julgar é as leis do seu governo que vai te julgar. É as leis do seu governo que vai te absolver. É as leis do seu governo que vai te condenar. Aleluia. Então é por isso que Jesus ele fala muito sobre esse assunto. Nós temos que entender o que é um reino, como que funciona. Vou dar aqui outro exemplo para você. Por exemplo, quando o país, o Brasil, ele foi colonizado, diz a história que o Brasil foi dividido em 15 partes, ou seja, 15 partes, 15 lotes, e em cada lote foram colocados um punhado de pessoas em cada lote para demarcar território. E o rei de Portugal, ele não vinha direto para o Brasil, então ele mandava o seu filho. O seu filho, quando ele estava, olha só, quando ele estava em Portugal, ele era um príncipe. Ele era um príncipe. Mas quando ele retornava, ele vinha para o Brasil, ele era um reino. Aleluia. Por quê? O Brasil, ele estava sendo colonizado por Portugal. Portugal estava colonizando o Brasil. E por ele colonizar o Brasil, as leis que regiam o Brasil eram as leis do Portugal. Porque aqui tinha um príncipe, ou seja, que ele se tornou rei. Então, quando ele se afastava... Então, o que é um reino? Uma colônia. O que a terra é? A terra é uma colônia dos céus. É uma colônia dos céus, aonde o seu rei, ele está ausente, fisicamente ele está ausente, mas a sua colônia, ela tem que ser governada por ele, e os seus cidadãos têm que se comportar como a cultura do seu reino. Aleluia. A cultura do reino. Então, a nossa cultura, ela não é essa cultura do século XXI. A nossa cultura não é essa cultura dos dias de hoje. A nossa cultura não é uma cultura grega. A nossa cultura não é uma cultura romana. A nossa cultura não é a cultura do século XXI. É a cultura que é desde a eternidade. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. A nossa cultura ela é diferente porque nós somos um país que está sendo a terra, olha só, a terra é uma colônia do reino dos céus. Então, as leis dos céus é que tem que governar. Então, vamos ler Mateus, para você entender. Mateus, capítulo... Vamos voltar aqui para Mateus, para você entender. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6. Olha só o que Jesus diz assim, ó, capítulo 6, a partir do versículo de número 5, que diz assim, ó, e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas, nos campos e nas praças. Então, essa é a forma que as pessoas gostam de orar, para que todos saibam que eles são oradores, que são homens de oração, né? Então, para que o povo saiba que eles são pessoas de oração. Mas olha só o que ele vai falando no versículo 9. No versículo 9 ele diz assim, ó, portanto, vós orais assim. Um modelo de oração que Jesus está dizendo. Pai nosso que está no céu. O Pai está onde? Ele está no céu.
ele está na central. Vamos dizer assim, Deus, ele está na central. Ele está nos céus. Ele diz, ao versículo 9, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Ao versículo 10 diz assim, e venha o teu reino. Aleluia. Então Jesus está dizendo que venha o governo da terra, seja governado pelo reino de lá. Então que o reino dos céus venha para a terra. Aleluia. Então Jesus está dizendo que nós temos que pedir que o reino dos céus ele tome conta da terra. E como é que esse reino vai fazer para tomar conta da terra? Através da minha e da sua vida, que somos um representante, um embaixador. Aleluia. Aonde a sua casa está é uma embaixada. Aleluia. A sua casa é embaixada. A congregação que você congrega é uma embaixada, que você ministra, que você administra, que você lidera, é uma embaixada. Louvado seja o nome do Senhor. Então observe bem. O que Jesus está nos ensinando? Ele está dizendo para que o reino venha. Mas só qual é a nossa oração hoje? É que Jesus venha para tirar nós daqui logo, que nós já estamos querendo ir. Nós estamos querendo ir logo, porque as coisas aqui não estão feias, nós temos que ir. E nós temos que entender uma coisa. Se está feia, é por nossa causa. Porque a igreja brasileira está fazendo muitos shows entre quatro paredes e elas não estão governando, não estão atuando, estão deixando que a serpente, que a astúcia, governe e ela não está exercendo o seu poder. E esse poder a igreja tem que estar exercendo, ou seja, o governo de Cristo ele tem que exercer, seja na política, seja em todos os aspectos. O governo de Deus, na educação, na economia, em todos os aspectos, esse governo tem que tomar de conta, aleluia, tem que trazer o pecador, aleluia, para os pés, aleluia, do rei, bendito seja o nome do Senhor. A nossa cultura, é por isso que Jesus ele diz que o testemunho, ele é mais poderoso do que a palavra, porque quando nós entendemos, você se confunde, as pessoas vão aprender a te confundir com Jesus. Se você entender o reino dos céus, as pessoas, observe bem, anote bem, as pessoas vão confundir você com Jesus. Elas vão confundir você com Jesus. Falando nisso, essa semana eu até mandei uma mensagem para um pastor amigo meu, que foi meu pastor por alguns anos, e eu mandei uma mensagem para ele, orando ali a Deus, agradecendo ao Senhor, e ele veio na minha memória, porque esse pastor, ele imita Cristo. Então eu estava falando até com a minha esposa, ele tem um bom relacionamento com as pessoas, seja com o rico, com o pobre, com o político, com todos. A igreja que nós congregávamos era uma igreja rígida em muitos aspectos, mas só que nunca foi uma igreja que faltou pessoas, era sempre uma igreja que estava cheia e era sempre as pessoas procuravam. E nos nossos eventos, as pessoas que não conheciam Jesus, ali aqueles ímpios, as pessoas que eram donos do supermercado, as pessoas ali de arredor, elas traziam ali coisas para os nossos eventos. Ou seja, isso é relacionamento, porque Jesus ele trabalha na força do indivíduo. Jesus ele trabalha na força dos relacionamentos. Então Jesus ele trabalha nisso porque Jesus ele tinha relacionamento com os fariseus, com os ricos, com os pobres, e até as pessoas dizendo que ele tinha relacionamento com os pecadores. Jesus ele influenciava sem ser influenciado. Então a cultura do reino de Deus é diferente, a mensagem de Jesus é diferente. A mensagem de Jesus era diretamente para os pecadores. Ele ia até os pecadores. Jesus ele não julgava os pecadores. Ele ia atrás dos pecadores. Ele buscava relacionamento com os pecadores para que eles entendessem o reino dos céus. É diferente da mensagem do evangelho de hoje, onde o evangelho de hoje
é só condenação. A mensagem de hoje é só julgamento. A mensagem de hoje, os pastores até babam no microfone, irado, quando eles vão falar do pecador. E o pecador, ele tem que ser trazido para o reino, ele tem que ser colonizado. E isso é através das nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. É que o pecador vai ver. Porque Malaquias disse, e outra vez verás a diferença do que serve a Deus e do que não serve. As pessoas, elas vão vir para Cristo, não é pela sua mensagem. Você que é líder, você que é pastor, que está me vendo, as pessoas não vêm a Cristo pela sua mensagem. Elas vão vir pela sua vida. É a sua vida que vai trazer as pessoas para os pés do Rei. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante. Por quê? Porque se a sua vida estiver impregnada com a embaixada e a cultura do reino, então o seu comportamento, as suas atitudes, a sua maneira de agir, ela é totalmente diferente dos religiosos. Ela vai ser totalmente diferente da mente dos cristãos, vai ser totalmente diferente da mente dos evangélicos, vai ser totalmente diferente. Porque a religião é a que mais atacava Jesus. Então hoje nós estamos vivendo uma religião e não estamos vivendo o reino verdadeiro, que é o reino de Jesus, o reino de Cristo. Então, voltando aqui para esse ponto, isso é só para você entender esses exemplos que eu trouxe sobre o reino do céu. O que é reino? Então, que você busque mais entender o que é reino. Se você entender o que é o reino, você vai entender o que é a mensagem. Você vai entender a Bíblia de forma muito fácil e de forma muito prática. Então veja só, a mensagem de Jesus era uma, a mensagem de João Batista era uma, a mensagem que Jesus ensinou para os discípulos, uma, a mesma. A mensagem que Daniel está dizendo aqui é a mesma. O que Malaquias, ou seja, Miqueias está falando é a mesma mensagem. O que Isaías pregou, a mesma mensagem. E por que hoje nós pregamos uma mensagem diferente? Olha só, os profetas, os apóstolos, as pessoas que foram usadas nos tempos, foi apenas para apontar o reino. Essas pessoas, esses personagens bíblicos, eles não foram colocados na Bíblia para nós falar sobre eles. Olha só, talvez você nunca ouviu isso. Esses personagens foram colocados na Bíblia porque eles falavam sobre Jesus. Então eles estão apontando Jesus. Isaías aponta Jesus. Daniel aponta Jesus. Miqueias aponta Jesus. Todos. No começo do livro de Gênesis ele está apontando Jesus. João Batista aponta Jesus. A mensagem central é o reino. E esse reino, ele teria um príncipe que ia governar. Olha só. Então, voltando para aquela analogia que eu falei para você, que um rei, o príncipe, ele se torna rei quando ele está na colônia. Mas quando ele sai da colônia e ele vai para onde o seu pai, que é o rei, ele se torna príncipe. Olha só. Então, como que nós vamos entender isso? Então, vamos ler aqui. Isaías, vamos lá para Isaías, já que nós falamos de Isaías, nós temos que entender, nós temos que folhear a Bíblia, para nós podermos compreender a respeito desse assunto. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías, capítulo 9. Isaías capítulo 9. Vamos ler aqui o versículo de número 5. Diz assim, Isaías capítulo 9, versículo de número 5, que diz assim: porque toda a bota com que anda o guerreiro
no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Aí o versículo 6 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo, ou seja, Jesus está falando de governo, entenda bem. A Bíblia está falando de um governo, não fala de religião. Fala de um governo. E esse governo estará sobre os seus ombros, ou seja, quem ia trazer esse governo é Jesus. Então é por isso que no capítulo 17, no capítulo 4, versículo 7, foi a primeira mensagem de Jesus. Arrependei, porque o reino dos céus está próximo, ou seja, o reino dos céus acabara de chegar. Aleluia. É isso que Jesus está dizendo, porque ele vinha trazendo toda a cultura do reino. Aleluia. Então Jesus, ele vinha como príncipe para colonizar, aleluia, a terra com o céu. Aleluia. Então Jesus, ele veio colonizar a terra com o céu, através da cultura do reino. Ou seja, se o rei, olha só, as leis do reino, ela tem que ser empregada. Porque, como eu disse para você no início, as leis de Portugal era que valia aqui no Brasil. Era ela que regia antes da independência. Então, o homem, quando a independência foi colocada sobre o nosso país, ele ficou independente. Então, as leis de Portugal, ela não tem mais vigor sobre o Brasil, porque ela ficou independente. E é assim que a maioria das pessoas estão vivendo hoje. Elas estão declarando a sua independência do reino dos céus. E por ela declarar essa independência, muitos podem até estar trabalhando dentro do reino, mas elas não fazem parte do reino. Isso é muito importante. Elas podem até estar trabalhando dentro do reino, mas não faz parte do reino. É aquilo que Jesus disse. No final dos tempos, ele diz, ele vai separar as ovelhas dos bodes. Ele vai fazer essa separação. E essa separação, ele vai colocar os cabritos para um lado e as ovelhas para o outro. Então, vai fazer essa separação no final. Então, tem muita gente que está trabalhando para Jesus. Ele está trabalhando, está se esforçando, mas no final dos tempos, ele vai dizer, eu não te conheço. Você não faz parte do meu reino. Por quê? A sua cultura é uma, a sua forma é outra, a sua forma de pensar, as suas leis. Porque os homens fazem suas próprias leis, fazem sua própria cultura. E por não entender, como eu falei no início, a cultura que nós vivemos hoje no mundo evangélico, no cristianismo, é a cultura grega. A nossa escola bíblica, nosso seminário de liderança é grego. São seminário grego. Olha só, para você entender como que é a mente de Jesus. Por exemplo, quando Jesus ele foi com seus discípulos para a ceia, e na ceia que Jesus lavou os pés do discípulo, por que isso aconteceu? Porque quando ele estava ali na ceia, não tinha servo no momento para fazer aquele trabalho que Jesus fez. E qual foi o trabalho que Jesus fez? Então todos os discípulos estavam ali reunidos esperando que viesse alguém para lavar os pés deles. E ninguém veio. E Jesus ficou observando, aquela cena. Eles estavam esperando ser servido. E Jesus vai lá, pega uma bacia, pega uma toalha e vai lavar os pés do discípulo. E o discípulo fica... Mas antes de Jesus lavar os pés, ele diz assim, ó, eu que sou mestre, vos lavo os pés. Então ele está falando que a liderança de Jesus, então ali era um seminário de liderança naquele momento. Jesus estava ensinando como é que funciona no reino dos céus. No reino dos céus, o pastor não é maior do que as suas ovelhas. No reino dos céus, o apóstolo, ele não é maior do que suas ovelhas. No reino dos céus, o bispo não é maior do que um membro comum. No reino dos céus, o evangelista, ele não é maior do que um porteiro. No reino dos céus, olha só, o bispo,
ele não é maior do que aquele que lava o banheiro. No reino dos céus não tem essa nomenclatura. Veja só. Então, para nós entendermos o que Jesus fez, ele pegou a toalha, cingiu e foi lavar os pés do discípulo. Porque os discípulos estavam esperando que alguém fizesse isso, porque eles eram o chefe, eram os maioral, porque eles estavam impregnados com a cultura grega, a cultura romana que estava imperando na época. E era a mesma cultura que empregava nos fariseus, nos saduceus, nos escribas. Porque os fariseus, eles colocavam carga sobre o povo e não fazia. E qual é a diferença de hoje? Qual a diferença de hoje? Onde nós reclamamos muito sobre as coisas e não fazemos nada. Então, observe bem. E Jesus estava ensinando, você tem que estar à frente. Aleluia. Vamos ver um pouco da cultura antiga, como que funcionava. Um rei, ele ia para a batalha. O rei ia para a batalha. O rei, ele não ficava sentado no gabinete vendo os seus liderados trabalhar. Não é diferente de hoje. Então, os reis é diferente. Hoje, a mentalidade de hoje, eu fico no gabinete e você que é ovelha, você tem que gerar ovelha. É essa a mensagem das nossas lideranças hoje. Eles não estão no campo de batalha. Então, isso é muito importante nós compreendermos a respeito do que é a mentalidade do rei. É a mentalidade do rei. Se nós entendermos isso, nosso ministério, a nossa vida, ela vai fluir de uma forma maravilhosa. Aleluia. Porque você vai ter autoridade nos céus, autoridade na terra. Porque você é um embaixador de Cristo. Então veja só, vamos finalizar aqui a leitura desse texto. E o governo está sobre os seus ombros. E o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, e a última frase, príncipe. Ou seja, Jesus seria o príncipe da paz. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. E esse príncipe, ele ia fazer o quê? Ele veio fazer o quê aqui? Ele veio expandir o reino, ele veio aumentar o reino. Olha só o versículo 7, diz assim, ó, para que se aumente o seu governo. Aleluia. Para que o governo dele se aumente e venha paz sem fim. Então a forma de a paz vir sobre a terra é através do governo dos céus. Vai vir paz sobre a terra. E ele diz assim, e uma paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reinado, para estabelecer e firmar mediante o juízo e a justiça desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Então, isso será para sempre. Então, se você é um evangélico, vamos dizer assim, vamos logo na sua linguagem, se é um evangélico, se você é um cristão e não tem paz, não governa o seu temperamento, é irado, briga com a mulher, briga com os filhos, briga com um, briga com o patrão, briga com o empregado, discute, precisamos se arrepender. Se arrepender. Está precisando de arrependimento. Você está precisando de arrepender e se voltar para os pés de Jesus, para o reino. Porque quem tem o reino em si, ele tem paz. Aleluia. E a paz dele não é só quando ele está no culto, não. E a paz dele não é só quando ele está de joelho, não. A paz dele é sem fim. Aleluia. Aonde ele estiver, ele tem paz. Quando ele for pregar, ele tem paz. Ele não faz como muitos hoje pegam o microfone e vai chamar as pessoas daqueles nomes que eu não convenho a falar. E se você abrir vídeo aí na internet, por todo canto, você vê o que os pastores estão falando um dos outros e assim por diante. Então esse que tem paz, quando ele pega o microfone, quando ele vai ensinar o seu povo, ele tem postura, ele tem pudor, ele faz como diz o provérbio, ele leva a palavra como maçã em bandeja de ouro. Aleluia. Ele leva a palavra como maçã em bandeja de ouro. Ele não vai pegar o microfone para estar descarregando as suas emoções, mas ele vai falar do reino, porque ele tem paz. Aleluia.
E essa paz é uma paz sem fim, é uma paz que tem zelo, é uma paz de justiça. Porque Jesus está falando de justiça. O que é justiça? Justiça é quando você vive de acordo com os padrões dos céus. Isso é justiça. Agora, para nós finalizarmos aqui essa leitura, eu quero só abrir com você aqui Mateus, capítulo de número 24, para nós finalizarmos essa leitura. É muito importante que você compreenda, que nós compreendamos a diferença do evangelho que é pregado hoje com o evangelho que Jesus pregava. Né? Isso é muito importante. Capítulo de número 24, eu quero ler com você o versículo 14, que diz assim: e será pregado este evangelho. Qual é o evangelho? O evangelho da cura? O evangelho do milagre? O evangelho da prosperidade? O evangelho da libertação? O evangelho do novo nascimento? O evangelho da cruz? Qual é o evangelho? O evangelho que Jesus está dizendo, o evangelho que será pregado, o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Quando que virá o fim? Quando o evangelho do reino, porque o evangelho que está sendo pregado hoje não é o evangelho do reino. Agora você está ouvindo o evangelho do reino. Então o evangelho do reino é este, que eu estou pregando para você, que nós estamos lendo nas escrituras, é o governo de Deus sobre a terra. É o governo de Deus sobre a terra. Então, isso aqui, essa resposta que Jesus deu, foi perguntas que os discípulos fizeram para ele. Então, quais foram essas perguntas que os discípulos fizeram para Jesus? Eles fizeram essas perguntas no versículo 3. Olha só o que eles disseram assim. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus, versículo 3 do capítulo 24 de Mateus. Isso é escritura, nós estamos apenas lendo as escrituras sagradas e entendendo. Olha só, no versículo 3 diz assim, ó, no Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram, dizendo-nos, quando sucederá o fim? Ou, em outras versões, perguntando, quando sucederá o fim? Quando é que o fim vai acontecer? E ele diz assim, olha, sucederão estas coisas, que esse sinal haverá da tua vida. Então eles fizeram duas perguntas. Quando será o fim? E a sinal da vinda de Jesus. E disseram, quando que vai ser o fim? E o sinal da vinda de Jesus. E Jesus, antes de ele dar essa resposta, ele estava dizendo, observe bem, para que você não seja enganado. Antes de vir o fim, vai acontecer algumas coisas. O que vai acontecer? Antes do fim, ou antes da minha vinda, o que vai acontecer? Antes da vinda de Jesus, porque a vinda de Jesus, olha só o que eu vou te dizer, a vinda de Jesus ainda não é o fim. Olha só, a vinda de Jesus ainda não é o fim. Por que não é o fim? Lê Apocalipse para você ver. Porque ele vai reinar 1000 anos, aí ele vai lutar com Satanás, então vai ter ainda muita manga, vai ter muito pano para manga ainda. Então, mas mesmo assim o evangelho, mesmo após a vinda de Jesus, o anticristo, o evangelho ainda vai ser pregado. O evangelho vai ser pregado pelos anjos, vai ser pregado o evangelho vai ser pregado depois do arrebatamento da igreja. O evangelho ainda vai ser pregado pelos anjos, o evangelho vai ser pregado pelas duas testemunhas, o evangelho ainda será pregado. Então, Deus ele tem um plano maravilhoso do seu governo sobre a terra, e ele não desiste fácil, ele continua insistindo. E essa pergunta que o discípulo fala, eles perguntam qual é o sinal da vinda de Jesus, que é uma coisa, o sinal da vinda de Jesus é uma coisa, a maioria das pessoas confunde a vida com o fim. O fim é uma coisa e a vinda é outra. Então são duas coisas e aqui é duas perguntas. Então ele está dizendo que a vinda dele
Quando que a vinda dele vai acontecer? Então ele dá uma lista de quando será a vinda dele e ele dá uma lista quando será o fim. Duas coisas diferentes. Então antes do fim ele diz, olha, acautelai para que ninguém vos engane. Olha só, porque o evangelho, olha só, o evangelho que está sendo pregado aí está dizendo, olha, não se engane. O versículo 4 ele diz assim, ó, e lhes respondeu, ó, vede que ninguém vos engane. Ninguém te engane. Por quê? Ainda não é o fim, porque virão, ele diz assim, ó, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vão vir muitos dizendo, eu sou Cristo. Você vê que tem muitos Cristos que vieram que dizem que não morreram e já morreram, né? Dizendo que era Cristo, reencarnado e assim por diante. Aí ele vai dizendo, depois você lê direitinho na sua casa, para nós ganhar tempo. Então ele vai dando a lista, olha, vai vir guerra, rumor de guerra, fome, peste, epidemia, e ele vai dando uma lista. Tudo isso vai acontecer, mas isso não é o fim. Os sinais que estão acontecendo sobre a terra não é o fim. E ainda não é o sinal da vinda de Jesus. Talvez você nunca leu esse texto direito. Isso aqui é a mensagem do reino. A mensagem do reino está dizendo isso não é o fim. E por isso está acontecendo, as pessoas estão orando para que Jesus venha logo. E ele não vai vir por causa destas coisas. É ele mesmo que está dizendo. Para ter cuidado, para que ninguém te engane a respeito disso. Aonde, estão matando gente lá na Inglaterra, estão matando crente lá no Portugal, estão matando crente na África, estão matando crente não sei aonde. É sinal da vinda de Jesus. Negativo. Jesus disse, olha, que vai morrer muito, vão odiar muito, vão matar outros, e assim vai acontecer isso tudo. Mas não é a vida dele ainda, não é a vida dele, esses acontecimentos. Porque é isso que nós estamos ouvindo, é a mensagem que nós estamos ouvindo hoje. A mensagem religiosa que nós ouvimos hoje é essa. Que está acontecendo rumor de guerra, nós fazemos até uma encenação, pegamos um vídeo, faz bem bonitinho, de tudo que está acontecendo, e pregamos para o povo que Jesus está voltando. Mas o sinal da vinda dele não é essa. Está aqui nas Escrituras Sagradas. Para nós apressarmos a vida de Jesus sobre a terra, e eu louvo a Deus e eu oro a Deus para que Deus levante pessoas que tenham coragem, como eu e como muitos que estão aprendendo para falar do reino de Deus. Porque é o reino dos céus. E ele diz, e esse evangelho vai ser pregado. Versículo 14. Em todo o mundo, como testemunha para as nações, então vai vir o fim. Porque ele está dizendo que vai ter que ser testemunhado nos 4 cantos da terra. O evangelho do reino, as boas novas do reino, vai ser que percorrer os 4 cantos da terra, o mundo inteiro, todas as nações. Esse evangelho, ele vai ter que chegar, que é o evangelho do reino, desconstruindo toda essa mentalidade e desconstruindo as suas orações que você fez ou que você faz. Por que eu digo isso? Vamos finalizar com mais um texto. Qual o texto? João. Vamos ler João, capítulo de número 17. Vamos ler João 17, para nós finalizarmos. Qual é a oração mais poderosa? A sua ou a de Jesus? Então, qual é a oração mais poderosa? Olha só o que Jesus fala no capítulo 17. Essa aqui é uma oração sacerdotal. É uma oração que Jesus faz antes ali da sua ida para o Getsemane. Ele faz essa oração para a unidade dos seus discípulos. E ele ora dizendo, no versículo 15, eu vou ler apenas o versículo 15, ele diz assim, não peço, capítulo 17 de João, o Evangelho de João, versículo 15, diz assim, não peço que eu os tire do mundo. Olha só, Jesus está orando para que Deus não te leve da terra agora. É isso aqui que ele está dizendo. Pai,
Eu não peço que o Senhor tire eles daqui agora. Por quê? É o que eu falei para você desde o início. Porque Ele quer que você seja um embaixador aqui na terra. Ele conta comigo. Jesus conta com você. Aleluia. Mas por estas coisas que estão acontecendo à nossa volta, nós estamos fazendo a oração contrária à oração de Jesus. Nós estamos querendo que Ele venha logo. E sendo que Ele quer que nós fiquemos para fazer a diferença. Porque quando nós entendemos que o reino dos céus é trazido por nós e que nós já fazemos parte, você não precisa ir para o céu para fazer parte do governo de Deus. Aqui você já pode exercer, porque Ele deu essa autoridade desde o capítulo 1 de Gênesis. Aí Ele diz assim, ó, Pai, no versículo 15 do capítulo 17, não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Porque o versículo 16 diz, eu não sou desse mundo como eles também não são. Aleluia. Então você, a cultura, nós estamos na terra, mas quem tem que governar é o céu. Aleluia. Nós vemos isso até em Mateus aqui no capítulo 16, não me fala a memória, o versículo 18, que ele diz que tudo aquilo que será ligado no céu terá sido ligado na terra. Então, o céu, a terra, o céu, ele só age sobre a terra. Olha só, o céu só age sobre a terra hoje com a autoridade da terra. Para o céu influenciar na terra, tem que haver uma autorização da terra. Como que isso vai acontecer? Através da minha e da sua vida. Porque quando eu oro a Deus, quando eu falo com Deus e eu oro a Deus, eu estou ligando ou estou desligando? Perdão, eu estou ligando e desligando. Porque ele diz, se dois concordarem a respeito de qualquer coisa, eu quero ler aqui o capítulo 18, versículo 18, que diz assim, ó. Capítulo 18, versículo 18 de Mateus, diz assim, ó. Em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, a chave para o céu funcionar, aleluia, é a terra. Bendito seja o nome do Senhor. E como que a terra vai funcionar? É quando seus embaixadores tomam posição para que o céu venha para a terra com o seu governo. Bendito seja o nome do Senhor. E sobre esse governo ele vem trazendo paz, cura, renovo, restauração. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Ele vai te proteger, Ele vai te guardar. Louvado seja o nome do Senhor. Então você que está nos acompanhando aqui pelo Facebook, já estamos aqui com 1 hora e 33 minutos. Você que está nos acompanhando aqui também pelo YouTube, então quero louvar a Deus pela sua vida. Hoje a sua mente, hoje você tem a mente de Cristo. Através dessa palavra, através desse texto, eu vou estar orando a Deus para que Ele continue falando ao seu coração, para que você entenda como que o reino de Deus funciona, como que ele tem que ser aplicado nas nossas vidas da forma correta. Para que nós não sejamos mais religiosos e não deixamos que essa escultura que é empregada hoje em filosofia grega, romana, através de Aristóteles, Platão e assim por diante, são as culturas que é empregada hoje. E isso está impregnada nos nossos dias, no nosso meio. Mas para que nós entendamos o reino do céu, temos que entender a mensagem principal de Jesus, que é o reino e um governo de Deus sobre a terra. Então que Deus te abençoe. Então você que nos acompanha aqui pelo YouTube, se você que ainda não é inscrito, que apareceu agora, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comente e compartilhe. Você que nos acompanha aqui pelo Facebook, eu quero aqui louvar a Deus pela sua vida. Temos aqui também o Marclon, não sei se é assim que fala o seu nome, aqui pelo Facebook. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando aqui. Eu vou orar agora para que Deus te abençoe, para que você tenha
a mente de Cristo e que seja, tome a posição de embaixador dos céus. Querido Deus e eterno Pai, eu oro neste momento, Senhor, para que toda cultura, Pai, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que permeia a mente dos teus filhos, que nos acompanha, Senhor, através desse canal de transmissão, que o Senhor, meu Deus, venha com a tua cultura, venha com o teu reino, meu Pai, impregnando a mente, para que ele seja o embaixador e te represente onde quer que ele esteja, na sua casa, na sua empresa, nos seus negócios, na sua congregação, onde quer que ele for, que o reino dos céus o acompanhe e que ele seja confirmado, meu Pai, através do milagre, da cura, da restauração, que eles tenham autoridade de desligar e ligar, Senhor, nos céus, que eles tenham poder, Pai querido, para parar, para expelir demônio, para curar os enfermos, para ressuscitar mortos, meu Pai, em nome de Jesus. Que isso aconteça na vida do teu filho e da tua filha. Eu profetizo agora, em nome de Jesus, que seja abençoada. Que Deus te abençoe e abençoe a sua vida. E até o nosso próximo vídeo. Deus te abençoe.